Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre esse caso aqui, tá? É um paciente hemofílico que me procurou e vocês podem ver que a unha desse cliente está bem complicada. Por que bem complicada? Porque além dela estar em formato em telha, está bem fechada, estava incomodando muito, o próprio cliente foi mexer nessa unha, e ele é hemofílico, ele foi mexer nessa unha e acabou causando aí um pequeno ferimento e iniciando um processo inflamatório que vocês podem ver aí bem na pontinha desse álcool, né? Aos poucos eu vou mostrando algumas imagens de como foi o decorrer desse tratamento, tá? Tudo aqui nesse vídeo. E o que acontece? Quando esse cliente entrou em contato comigo, ele falou, mostrou as imagens das unhas dele, pode ver que são todas bem fechadinhas, né? E ele me mostrou também o medicamento que ele toma antes de ir para fazer qualquer procedimento, antes de ir no dentista, né? Antes de ir no podólogo. Apesar que para ir no dentista, ele mesmo comentou comigo que é mais simples, né? Porque ele toma o fator 8, esse fator 8 é uma proteína, daqui a pouquinho eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Ele toma o fator 8, esse fator 8, se por acaso ele tiver um ferimento nesse dia, ele não vai ter um sangramento tão generoso como teria normalmente, tá? E quando ele vai no dentista, o dentista ele arranca um dente, por exemplo, o dentista pode dar pontos, né? Ele vai fazer uma sutura. Quando faz uma sutura, beleza, fechou, tá ótimo. Na podologia já é diferente, né? Já é mais sério o negócio, porque nós podólogos não conseguimos ir lá na prega da unha e simplesmente dar ponto, né? E temos que fazer uma limpeza legal ali naqueles cantinhos, mas se houver ferimento não tem como dar ponto, né? Pelo menos na podologia. E ele me procurou, havia dito que já tinha procurado outro profissional, o profissional ficou com medo de machucar e não conseguiu limpar a prega da unha, não conseguiu fazer o procedimento, ele continuou com dor e o processo inflamatório ainda estava ali, do jeito que você está vendo agora. Aí quando ele me procurou, ele falou: Valdemir, olha, eu estou tomando o fator 8, você cuida desse caso? Eu falei: cuido, pode vir, né? Mas por que eu falei para ele com tanta segurança, pode vir, né? Não é pela experiência em hemofilia, né? Mas sim pela experiência com o equipamento adequado na podologia, com um nuclear adequadamente afiado. Se eu tenho segurança para trabalhar com o pé diabético, que é tão delicado, o que me impediria de trabalhar com o pé de hemofílico, né? Ainda mais tendo conhecimentos da parte da saúde, né? E aí eu falei para ele, não, pode vir, venha, vamos cuidar desse pezinho aí, né? Aí ele veio, claro, muito inseguro, né? Porque afinal não conhecia o meu trabalho, não conhecia a minha técnica, né? E aí o que acontece? Eu comecei a fazer a limpeza das pregas dessas unhas, vou mostrando aí os vídeos aos poucos para vocês, na hora da edição aqui eu vou mostrando para vocês, tá? Comecei a fazer a limpeza das pregas dessas unhas aqui. Foi muito legal, né? Conversamos bastante, aprendi muito sobre hemofilia, porque apesar dele ser hemofílico, ele, claro, tem que saber muito sobre o assunto e me contou várias coisas sobre a hemofilia. Inclusive que o hemofílico ele tem sangramentos espontâneos, hemorragias espontâneas internamente no corpo, e isso também é muito perigoso. Tanto vou colocar aí o tornozelo dele, tá? Observa o tornozelo dele agora, você vai ver que ele está aumentado. O que acontece? Ali ele teve sangramento por várias vezes consecutivas. E é interessante que ocorre um processo de calcificação, né, na área do osso onde houve o sangramento, ocorre um processo de calcificação bem interessante, né? E eu já estive conversando com outro cliente sobre esse assunto, mas esse é assunto para outro vídeo. E aí o que acontece? Fiz a limpeza da prega da unha, né? Foi muito legal, de uma forma bem tranquila, sem dor, né? Bem sossegado, né? E no final do procedimento o cliente ficou, né, bastante contente e bastante tranquilo até. E o que eu achei mais interessante foi assim, após essa limpeza, aí eu pedi para que ele voltasse na semana seguinte. Por quê? Vocês estão vendo aí esse cantinho que tinha uma pequena pústula, uma bolha de pus aí, né? Essa área aí que estava com processo inflamatório, eu removi toda a espícula. Num cliente comum,
nós removemos a espícula e depois de remover a espícula, nós removemos essa bolsa de pus para que ocorra a cicatrização. No caso dele, como ele é um caso especial, eu mantive essa bolha de pus para que ela continuasse como um tampão na área do ferimento. E como eu removi a espícula, eu tinha certeza que iria cicatrizar, né? Em menos de uma semana aí já ia cicatrizar. Porque a causa era a espícula, eu removi a espícula. Uma semana depois eu pedi para ele voltar, né? Tava aí essa imagem depois que ele voltou, tá? O ferimento já está seco, então eu mantive, isso aí eu não tirei mesmo depois do retorno, eu mantive, porque o caso dele é um caso específico, eu mantive aí. E o que ocorre? Qual é o problema maior no caso do hemofílico? É a correção da unha. Olha a bagaceira. Por quê? Porque se eu colocar uma órtese na unha desse cliente, uma órtese comum, seja aquela órtese de mola, seja a órtese metálica, seja o bract, seja qualquer tipo de órtese, seja a fibra, qualquer tipo de órtese que tenha procedimento elástico, né, que tenha tração, ele simplesmente vai correr o risco de fazer um sangramento interno na unha do cliente. Então, se houver se a órtese tracionar a unha, se ela tracionar para cima, pode haver uma lesão de vaso sanguíneo. Havendo essas lesões de vaso sanguíneo, aí ali tem uma hemorragia. E aí, como diz o ditado, moiou, né? Então, para evitar isso, o que eu fiz? Aí eu utilizei um método muito antigo, né? Um método antigo aí que eu já ouço falar disso, eu tenho 25 anos de profissão, eu ouço falar isso já desde antes de eu ser podólogo, né? Então deve ter aí mais ou menos uns 50 anos que ele já utiliza essa técnica, que é colocar em cima da unha uma resina próximo da matriz da unha. Essa resina vai manter a unha rígida e conforme a unha vai crescendo, vai mantendo a abertura da matriz, entende? Então a unha não vai fechar quando crescer, ela vai manter a abertura da matriz de uma forma natural. Foi o que eu fiz aí nesse cliente. Fiz com a resina fotopolimerizável, né? Ficou muito legal. Eu, modéstia à parte, fiquei muito feliz porque o cliente ficou bastante satisfeito, né? Inclusive, da primeira vez que eu abordei o pé desse cliente, no dia seguinte ele entrou em contato comigo, né? Mandou mensagem para mim, porque normalmente quando você mexe no pé de um hemofílico que você causa algum ferimento, ele só vai sangrar no dia posterior, vai sangrar de verdade, generosamente, e vai doer pra caramba. E no caso, no dia seguinte, estava lá uma mensagem dele, eu olhei assim, aí fui ver, né? Aí ele falou: olha, Valdeni, tudo bem? Bom dia. Olha, o meu pé está ótimo, está sem dor e sem sangramento, tá? Então isso assim, causa uma alegria muito grande, né? E aí nós finalizamos, entre aspas, finalizamos, né? Porque no decorrer do crescimento da unha, talvez ele precise recorrer aos meus trabalhos para fazer uma limpeza na prega das unhas, isso eu já avisei para ele. Mas o que acontece? Com essa resina fotopolimerizável que eu coloquei em cima dessa unha, ela fica enrijecida, conforme ela vai crescendo, ela cresce aberta, sem pressionar a prega e sem tracionar a lâmina. Ficou top, super top. É por isso que eu falo que essa técnica do micronuclear super afiado é importantíssimo. Os profissionais têm a crença errada de que quanto mais afiado o bisturi, mais perigoso é. Isso é mentira, isso é crença, isso é errado, tá? E agora, com os novos cursos que eu estou ministrando, eu vou ensinar isso na prática para os profissionais, essas técnicas, porque é impossível deixar, eu não admito deixar que a maioria dos profissionais sofram com essa dificuldade em abordar um pé diabético, em abordar um pé de hemofílico, em abordar um pé de uma pessoa que esteja fazendo um tratamento oncológico. É super importante que essas pessoas sejam atendidas, que tenham um atendimento digno, porque se elas não tiverem, elas mesmas vão fazer o estrago em casa. Então precisa do atendimento digno. Então os profissionais que já estiverem lá no meu grupo de aviso dos meus cursos, beleza. Os que não tiverem, entra nesse WhatsApp que está aqui embaixo. Você entra nesse WhatsApp, é só no WhatsApp. Você entra lá. Quando você entrar nesse WhatsApp, você vai falar
colocar lá a mensagem grupo. Você digita grupo. Quando você digitar grupo, o meu sistema automático vai enviar um link para você do grupo. Nesse grupo é um grupo silenciado, ninguém fica mandando mensagem, só eu mando mensagem nesse grupo e você vai ficar sabendo de todos os meus cursos, datas, valores. Geralmente os meus cursos são realizados aqui no centro de São Paulo, tá? É um acesso mais fácil para todos que vêm para essa região. Coloquem aqui abaixo os seus comentários, falem um pouquinho sobre o assunto, se vocês tiverem algum conhecimento a mais para agregar para a minha pessoa, ficarei muito agradecido e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.